E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta para mais uma aula de desenho 3 e infelizmente essa é a última aula desta disciplina. Aqui nós estamos finalizando o processo de concepção do nosso personagem. Na aula anterior eu mostrei todos os porquês, né, que a gente fez esse processo todo, como que eu chego nesse processo e já comecei com um trabalho em cima de um esboço do nosso personagem. É bem esboço mesmo, vocês podem notar que as linhas não estão bem definidas. Aqui eu queria conceber a ideia desse personagem. E para isso eu criei esse mood board, né, o nosso quadro aqui de referências. Descrevi esse personagem, como eu acho que ele deve ser, do que ele tem medo, qual é o contexto dentro dele, pensando obviamente em level design, em concepção ali de todo o meu jogo, de todas as fases no qual esse personagem deve aparecer, e fui caçando algumas referências para que eu tivesse uma base referencial para montar esse personagem. Juntando isso tudo que eu encontrei, na aula anterior concebi essa estrutura anatômica e pensei já no esboço do meu personagem. Lembre-se, né, eu quero que ele seja rápido, mas que ele tenha medo, ele não é tão magrinho assim. Então eu fui concebendo isso tudo ao longo da nossa aula anterior. Na aula de hoje o intuito é delinear um pouco melhor esse esboço e partir já para um processo de pintura digital. Por que eu vou delinear um pouquinho melhor, eu vou melhorar a line art? Porque as linhas que eu tenho vão conceber áreas de contraste, áreas de divisão, para que eu enxergue contornos de forma melhor e saiba onde eu troco de material. Por exemplo, essa jaqueta que eu estou pensando para ele, ela tem bolsas na parte inferior. O material desses bolsos é diferente do restante da jaqueta. O que demarca essa transição é um conjunto de linhas. Então as linhas aqui são marcadas para trazer a nossa silhueta de forma bem perceptível, para dividir planos. Então as linhas, por mais que eu não vá utilizá-las lá no processo final, ou seja, aqui as linhas não aparecem, elas não existem aqui, porque aqui eu só tenho na verdade, né, tons locais, que é a cor mesmo de cada um desses elementos, vem lá do movimento japonês, né, de arte Notan, e também tem a questão de valores, o que a luz e a sombra fazem em termos de composição e forma dos meus objetos. Então a forma deles também está sendo considerada aqui com luz e sombra, mas não tem linha. Por mais que você tente encontrar e veja silhuetas aqui, elas não são marcadas com uma line art. Então eu só estou aqui com tons locais e formas. Agora eu vou montar essa line art de uma forma um pouquinho mais elaborada para eu enxergar pontos no qual eu tenho que pintar esses tons locais e pensar também em volume. Eu não vou utilizar ela lá na frente, tá? Então esse processo eu vou fazer agora para vocês e vocês vão até observar que durante esse processo eu também devo melhorar um pouquinho a proporção de alguns pontos, porque aqui eu já vejo pontos que eu gostaria bastante de melhorar. E isso acontece sempre, tá, gente? Os seus esboços não vão sair perfeitos, até porque são esboços, é uma etapa de planejamento, é uma blocagem do que você quer. Aí sim, tendo essa blocagem com uma line art um pouco mais definida, eu já parto nessa mesma aula para o processo de pintura digital. Vou fazer isso tudo acelerado, porque vocês não merecem ficar aqui 2-3 horas só me olhando devagarinho, né, velocidade 1x aí. Então eu vou acelerar um pouco esse processo. E a partir de agora, além de acelerar, vocês também não devem mais ver o meu rosto, tá bom? Volta e meia eu posso aparecer aqui para comentar uma coisa ou outra, mas a tendência é que eu apareça mais lá no final para dar um tchau para vocês e finalizar essa aula e, infelizmente, também a disciplina, tá bom? No mais, é isso, bora desenhar!
Voltei aqui, né, depois de trabalhar um pouco agora com Line Art, lembrando que por mais que está ficando legal, eu não vou aproveitar isso daqui, então eu decidi parar nesse momento, já que eu já consegui enxergar os pontos que eu quero, marcar com cor os tons locais para posteriormente trabalhar com as formas, né, com as sombras. Mas enfim, eu vou continuar a partir daqui, usando agora esse Line Art para fazer a blocagem das cores. Então volto a desaparecer, pelo menos o meu rosto, e eu continuo com esse processo aqui, beleza? Vamos lá!
Então aqui fiz todos os blocos de pintura, né, que eu espero, mantive um pouquinho essa line art, vou pensar agora se eu consigo de alguma maneira pintar sobre ela, porque eu quero na verdade facilitar esse processo de divisão de camadas, porque em algum momento, como a gente está falando de games aqui, eu vou ter que animar esse personagem. Então para esse processo de animação eu preciso dessas subdivisões de camadas. Cada um desses itens separados, né? Uma bota separada da outra, um olho separado do outro. Então isso tudo tem que ser um pouco mais dinâmico. Aqui eu tenho um conceito, não trabalhei ainda com volume, né? Com luz e sombra, nada disso, mas fiz uma pausa aqui para analisar alguns pontos. Coloração, esse é o primeiro ponto que eu vou analisar, então eu vou trabalhar um pouquinho aqui, né? Com matiz, com saturação, para ver se eu chego numa coloração que agrada, tá? Por enquanto está até agradando de certa maneira, mas vou ver se eu consigo alterar algumas coisas aqui para criar um pouco mais de contraste entre essas peças que foram desenhadas. Depois disso, aí sim eu vou tentar pintar essa line art por cima, dar uma disfarçada nela, ver se eu consigo reaproveitar isso tudo em termos de estrutura, porque senão eu vou ter que delinear de novo parte por parte para eu conseguir depois fazer esse corte. Se você preferir, nesse processo você já pode pegar a ferramenta caneta aqui, por exemplo, que serve como uma forma de meio que vetorizar esse desenho. Não é vetor, porque aqui a gente está com bitmap, né? São pixels que vocês estão vendo. Ó, se a gente aproximar isso aqui, a gente vai ver pixel a pixel, né? Caixinha por caixinha. É diferente de um desenho vetorial, mas isso é história para um outro momento. Então você teria que de alguma maneira delinear pedaço por pedaço desse corpo para depois exportar esses pedaços, tá bom? Aqui o objetivo nem é esse, isso fica lá para o outro curso que nós temos aqui, né, de princípios de animação. Lá sim o objetivo é separar isso um pouquinho mais. Aqui eu estou fazendo esse conceito, né? A hora que eu jogar esse conceito lá dentro do nosso cenário original, aí eu vou ter uma noção um pouco mais ampla se ele está funcionando. O personagem que eu havia feito antes é um pouco mais simples ainda, um pouco mais quadradão. Esse daqui já está ficando um pouquinho mais elaborado, mais redondinho. Vamos ver o que acontece com ele quando a gente colocar ele depois nesse cenário aqui, tá bom? Mas lembrando que se você quiser criar o seu personagem com essa abordagem aqui um pouco mais quadradinha, igual o original que eu fiz, sem problema nenhum. Esse daqui foi resultado, na verdade, de um processo com base nessa referência, no caso nessas referências aqui, tá bom? Aí acabei chegando neste personagem aqui, mas nada impede de você trabalhar com outros estilos, tá bom? Então vamos lá, vou mexer agora com um pouquinho dessa matiz saturação e vou dando continuidade. Novamente meu rosto some aqui da tela, vocês vão observar apenas o processo acelerado. Bora lá de novo.
Bom, aqui chegou numa etapa que eu acabei resolvendo parar. Como vocês perceberam, o próprio personagem aqui, ele tá diferente em termos de estilo, como eu já havia adiantado para vocês, até por conta das referências que eu estava utilizando. Eu queria mostrar, na verdade, um processo, tá bom? Mas, né, se eu tivesse seguindo à risca toda a identidade visual planejada, eu teria que desenhar alguma coisa nesse sentido. Até para demonstrar ficaria mais fácil porque é um desenho um pouco mais quadradão, né? Então ficaria mais tranquilo de mostrar para vocês. Mas eu queria também mostrar uma outra abordagem. Vocês também devem ter notado que no personagem que eu já coloquei aqui, com essa nova abordagem, eu não coloquei ainda o cajadinho ali, né, com aquele apanhador de sonhos na mão dele, porque o objetivo era mostrar o personagem em si. O processo de concepção da arma que ele vai utilizar, de todos os itens que compõem o personagem, passam pelo mesmo procedimento. É a mesma forma de se pensar, de se pintar, obviamente considerando o estilo que você está trabalhando. Aqui, como eu mostrei para vocês, o estilo não dependia tanto de line art, apesar de eu tê-la mantido, e trabalhei aqui com alguns efeitos, né, para fazer ela sumir um pouquinho. O procedimento que eu mostrei para vocês é mais em termos de concepção. Se você for trabalhar com essa mesma abordagem, olha, eu vou manter a line art, só que eu vou trabalhar com luz e sombra na line art para disfarçá-la um pouco. Nesse caso, eu recomendo você separar a sua line art em preto numa camada exclusiva para isso. Vocês notaram que no processo eu fui usando várias vezes o filtro dissolver para mexer um pouquinho com as proporções e conceber essa arte. Como eu estou mostrando esse processo sempre ao vivo para vocês, eu sempre troco de ideia. Olha, a proporção não ficou legal aqui, eu quero mudar um pouco. Tanto que aqui eu tenho 3 versões. Uma com a line art
bem marcada, né, bem escura. Aqui do meio não ficou legal porque eu perdi contraste entre o capuz e o cabelo, eles ficaram praticamente da mesma cor. Então eu voltei parte da line art para essa terceira versão para dar a distância ali, em termos de profundidade do cabelo para o capuz. Então a line art ali fica um pouco mais marcada e isso, né, esse termo aí que a gente viu agora há pouco falando de linha, faz essa marcação e troca de plano, troca de material. Então é importante a gente entender bem esse conceito de linha também, apesar disso não ser efetivamente uma linha, se parece com uma linha, tanto que é a nossa line art. Então eu fui colocando inclusive ele no cenário para ver como que ele fica, tá? Considerando o que já tínhamos feito até então, beleza? O que eu recomendo para vocês? Façam essas tentativas de estilo, façam tudo o que for necessário para você conceber um processo que tenha uma identidade visual bem definida. O que seria essa identidade visual bem definida? Trabalhar com esse tipo de personagem para esse tipo de cenário. Então, repetindo, por que o personagem saiu assim? Isso tudo veio das referências que eu tinha e o procedimento que eu fui tendo ao longo do tempo, tentando criar alguma coisa com base nisso que está posto aqui para vocês. Mas, se eu ainda tivesse que considerar o cenário real, aí sim eu teria que colocar mais elementos aqui no meu quadro de referências, personagens que se parecem de alguma maneira com este daqui, para que aí sim esse desenho aqui não fosse tão orgânico. Aqui ele tem sim linhas um pouco mais arredondadas, mais marcadas, outras linhas um pouco mais paralelas, né, mais quadradonas, mas é mais orgânico do que este aqui que eu gostaria para esse tipo de cenário. Então, pensando lá em animação, em finalização disso aqui tudo, a ideia é pegar este personagem aqui, tá? Dar sequência nele e fazer todo o recorte para ele, tá bom? E para fazer esse recorte, são as mesmas metodologias que eu já tinha mostrado para vocês, pensar e trabalhar camada por camada. Tendo este personagem aqui todinho recortado, aí um passo é exportar cada um desses pedacinhos que você tem. Agora aqui, ó, já pulei, né, para mostrar para vocês esse personagem já cortado, todo definido em cima daquele cenário. Cada um dos itens que vocês observam aqui estão em camadas separadas. Um outro passo seria então exportar isso aqui para que a gente possa importar todos esses pedacinhos lá na Unity e animar. Não vou mostrar esse procedimento aqui, tá bom? Mas como a gente faz para exportar, considerando que isso aqui tudo tem que estar separado? Eu vou ativar aqui no meu Photoshop a opção gerar recursos de imagem e vou salvar esse arquivo aqui. O que esse recurso na verdade habilita para nós? Toda camada que eu vier e der uma extensão de imagem, por exemplo, colocar aqui ó, .png, ao salvar esse arquivo, o Photoshop cria na mesma pasta que está esse arquivo, ó, guscuttedcajado.psb, ele cria uma pastinha de assets para mim lá e exporta automaticamente esse arquivo PNG. Então eu vou fazer um teste aqui do cajado também, então tem dois arquivos com a extensão PNG, no caso duas camadas com a extensão PNG, salvei, vou encontrar isso daqui, Guscutted Cajado, então vamos lá, tá nessa pastinha aqui, vejam que foi criada a pasta Guscutted Cajado Assets, entro nela e tá aqui ó, o cajado exportado em PNG e a mão direita exportada em PNG. É importante ter isso tudo bem separadinho, camada a camada, para que eu possa usar esse recurso. E aqui então eu consigo exportar no formato que eu quiser, JPG, o que for. Como eu estou trabalhando com games, eu preciso que o fundo desse personagem seja transparente. Portanto, PNG, tá? Você vai trabalhar com PNG. É legal também, se você não quiser exportar arquivinho por arquivinho, né, camada por camada, lá na própria Unity você pode importar arquivos nesse formato, PSB. É um arquivo do formato Photoshop, é um arquivo maior do que o PSD tradicional. O PSB pode ser importado com todas essas camadas dentro da Unity. Então isso facilita bastante esse procedimento. Então vocês têm dois caminhos, ou exporta PNG por PNG, tem gente que gosta de fazer assim, ou você importa diretamente esse arquivo PSB dentro do seu Unity. Não vou mostrar isso aqui, lembrando, tá bom? Então lá, voltando aqui para o nosso esboço e para o procedimento, para a gente fechar esse conteúdo e fechar, infelizmente, o nosso curso. Passei por todo o procedimento, olhando referência a referência, estabeleci todos os critérios necessários para a composição do personagem, cheguei neste conceito. Lembrando, esta não é a arte finalizada. Aqui eu ainda posso fazer várias coisas em cima dela, trabalhar, colocar outros itens, falta o cajado, falta aquele porrete, né, que a gente deixou
nas costas dele, ó, esse daqui com taquinho de beisebol, tá bem aqui, né, no nosso esboço, ó. Então tem bastante coisa, obviamente, para fazer. Os procedimentos são esses que eu tô citando para vocês, tá bom? Tendo depois essa arte bem concebida, você traz ela aqui para o seu cenário, testa novamente da mesma forma que eu tô fazendo, tá bom? Então este é um apanhado geral de como vocês podem trabalhar com o processo de criação da sua arte conceitual. O mesmo procedimento que eu mostrei para exportar, para levar para Unity, vale para todos esses itens que estão aqui no cenário. Então eu posso ir lá em arquivo, gerar recurso de imagem, isso já está ativo aqui, e trabalhando camada por camada, colocando a extensão que eu quero para poder exportar esse arquivo no formato que eu preciso. Então é isso, gente, esse apanhado geral aqui. Eu espero que de alguma maneira esses procedimentos todos ajudem vocês a conceber conceitos de arte que lá no futuro vão se tornar fases de um game, para que vocês possam compor os seus games com uma qualidade um pouco maior do que o usual, tá bom? Então caprichem nos estudos aí. Sei que esse curso pode continuar, mas aqui eu paro num ponto que eu julgo que é interessante para que vocês possam praticar, colocar tudo isso daqui, tirar, né, do papel e colocar no seu game. Então aqui já tem material suficiente para que vocês possam fazer isso tudo, tá bom? Então, lembrando, isso aqui vai para game, né? Então sempre considere os aspectos de level design, de game design, para que você tenha algo coerente, tá bom? Esse carinha aqui não ficou coerente com esse tipo de cenário, ele pode ficar coerente com outros cenários, mas eu quis mostrar um procedimento de criação, para que vocês vissem ele do início ao fim, beleza? Então façam o mesmo com o personagem de vocês. Esse aqui, por enquanto, é o resultado final e, infelizmente, é o final do curso. Agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui, né? Prestigiaram de alguma maneira esse conteúdo. Eu sei que é um conteúdo bem denso, é um conteúdo longo. Corajosos foram os que chegaram até então, tá bom? Precisando de alguma coisa, também estou à disposição. Pode entrar em contato comigo, pode escrever mensagem aqui nos comentários, que eu, dentro do possível, vou tentar atender vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado, gratidão aí para todos vocês, um abraço e até mais. Tchau, tchau.